É isso aí, sejam bem-vindos a mais esse episódio do HFcast. Meu nome é Herbert Fenelon, eu sou o host aqui do HFcast, né, e gestor do HF Group. Ok? Hoje iremos falar com Felipe Arnone, Fefe para os mais chegados, né? Enfim, o Felipe... Né? O Titela. O Titela, o seu Cláudio já falou aí. O Felipe é gestor e proprietário da Ascensão Imóveis e meu irmão de coração, né? Então a gente teve um bom tempo junto aí, dando pau no palho branco, pintando as rodas de laranja. Que fase. E é um dos melhores vendedores que eu já tive o prazer de conhecer e que já passou pela Dias Bike Cascavel, né? Vamos começar aí. Vendedor, eu acho. Vamos começar aí. Felipe, antes do começo da história, né? Antes de ir lá para o princípio, lá para quando o Felipe nasceu, vamos falar assim, eu gostaria que você passasse uma foto hoje de como que está o estado do Felipe, né? Quais são os seus negócios hoje? Conta um pouco dos big numbers da Ascensão Imóveis. Quantos imóveis vendidos, colaboradores, qual o nicho de atuação, né? Para a galera entender quem é o Felipe. Então, simbora. Está nas suas mãos. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né? Eu sou uma pessoa que faço alguns vídeos, com certeza, mas não online. Online sempre dá um frio na barriga. Mas agradecer com certeza pelo convite. Sempre é bom compartilhar a nossa história, nossas experiências. Você falou, né, de ser uma pessoa dedicada, mas com certeza eu também admiro você como pessoa, pelo trabalho que você tem feito, né, pelos resultados que você tem. Com certeza também então é uma honra estar aqui com você, tá bom? Bom, Felipe Arnone, eu acho que primeiramente agradecer, né, a Deus sempre, porque nós estarmos onde a gente está sempre envolve muitas pessoas ao nosso lado, né? Pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram. Com certeza você é uma dessas pessoas, né? Porque parte da minha trajetória coincidiu com a sua vida, com a sua história, né? Mas falando hoje do Felipe Arnone, tá? Eu tenho 26 anos, eu tenho uma imobiliária com 10 corretores, né? Eu também tenho um outro negócio em paralelo que eu tenho trabalhado, que é venda de carros, que sempre foi o meu sonho e agora as portas têm fluído nesse sentido também, mas o meu principal negócio é imóveis, tá? Hoje nós somos uma imobiliária recente no mercado aqui em Cascavel, estamos há 2 anos e meio no mercado, nós entramos em 2019, tá? Em agosto. E em 2021 nós vendemos mais de 100 imóveis, né? Então, assim, para uma imobiliária pequena, eu já me considero uma imobiliária, assim, realmente em ascensão, né? Isso é um trabalho de equipe, não só de uma pessoa, mas agradeço com certeza os meus corretores, né? A equipe que está aqui comigo hoje, que me ajuda a alcançar esse resultado, né? Então, assim, para quem acha que eu caí, assim, sempre foi meu sonho ter imobiliária, entrar no mercado imobiliário, nunca passou pela minha cabeça. Sempre gostei do mercado imobiliário, né? Desde pequena, mas sim, gostei do mercado de construção civil também, né? Então, você sabe que inicialmente, eu entrei na faculdade de arquitetura, me formei em arquiteto urbanista, inclusive a gente tem uma colega que é a Glá, que é uma baita de uma arquiteta, né? Mas no meio do caminho as coisas tomaram outro rumo, né? Surgiu então a possibilidade de eu fazer um curso de corretor há 7 anos atrás, e aí as portas tomaram um outro sentido, né? A corretagem de imóveis, a princípio, era apenas um passatempo, era um período, e eu fui ficando, me formei como arquiteto, depois veio a possibilidade de abrir a minha própria imobiliária, e hoje estamos aqui, graças a Deus, com bons resultados, né? E estamos iniciando, na verdade, a nossa trajetória. Uma empresa muito nova no mercado,
mas com muita força de vontade. Então, acho que E, essa é muito rápida do Felipe Arnold. e é aquela, né? Você começou numa época que, de certa forma, foi difícil, né? Um período Sim. conturbado, né? E mesmo assim você alcançou números aí impressionantes, né? E isso. Na verdade, assim, hoje a minha empresa, né, assim, nós tivemos algumas dificuldades, mas se você considerar que a empresa ela foi aberta no período de pandemia, praticamente, né, porque eu abri em agosto de 19. Eu tive 6 meses de vida praticamente a empresa e 2020 começou a pandemia. Para você, aliás, ter ideia, quando começou a pandemia, eu tive tanto medo, né? Que a primeira reação foi colocar o meu escritório à venda, com medo assim, que eu não teria estrutura e capacidade para manter um aluguel, a minha estrutura física aberta, né? E logo em seguida, primeiro mês de pandemia, isso foi em março, né? Março ali, abril. No próximo mês foi o mês que eu mais vendi imóvel até então em toda a minha vida como corretor de imóveis. E a partir daí eu vi que a pandemia ela poderia trazer muitas oportunidades para o mercado imobiliário, né? Então, como eu te falei, 2021 para nós foi um ano, aliás, 2020 foi um ano bom para mim, mas 2021 com certeza foi fantástico, né? E isso tudo dentro da pandemia, né? Então, ela trouxe sim muitas oportunidades para o mercado imobiliário e graças a Deus a gente conseguiu aproveitar bastante essas oportunidades. Ô Fê, você tem algum nicho de atuação específico? Você considera a nossa, vamos falar assim, a nossa corretora é especialista nesse tipo de imóvel, né? Pode considerar sim ou não? Você abrange todo Sim, tipo de de imóvel? certa forma o nosso mercado ele é gigante, né? O mercado imobiliário ele tem vários nichos que você pode trabalhar. Desde venda, locação, administração de imóveis já são setores que a gente considera separados que você pode trabalhar. E dentro da atuação de vendas, por exemplo, a gente tem diversos nichos. Por exemplo, imóveis populares, médio e alto padrão, bem como também imóveis de veraneio. A gente pode considerar chácara de lazer, terreno. Então você vê, tem um leque muito grande que eu posso atuar, né? Porém, hoje, a Ascensão Imóveis, o nicho principal dela, nos últimos 2 anos, tem sido o nicho popular. O que seria isso, Felipe? Imóveis até 300 mil reais. Isso eu considero como imóvel popular, tá? Porém, em 2022 a gente vem já com um planejamento que abre um pouco o nosso leque, atacar imóveis, né, de médio padrão, que era já um nicho que a gente trabalhava, porém a gente não estava dando tanto foco, né? Então, 2022 o nosso projeto é ampliar o número de vendas nesse nicho, bem como também imóveis de lazer, que seriam chácaras, né? Aqui em Cascavel você vê uma procura cada vez maior por esse tipo de imóvel. Então, é sim um perfil de imóvel que a gente tem um projeto legal para 2022 em atuar. Show. Galera, vamos para o próximo tema, mas antes eu gostaria de convidar todos vocês a apertar no aviãozinho e mandar para os amigos aí, porque o papo de hoje vai ser bem legal. Também quero dar boas-vindas a todo mundo que entrou aí. O Eric está na live, falou do Palio Branco. Edinho Milanese aí, nosso amigo lá da Chave do Network, entrou aí também. Então quero convidar vocês, vai ter o evento da Chave do Network agora em março. Quero convidar vocês a seguir o Edinho aí, incrível também. Então, galera, vamos lá para o próximo item da pauta, né? Então, assim, eu e o Felipe, a gente já conviveu um bom tempo junto, né? Eu conheço uma parte da história do Felipe, mas muita gente não conhece. Então, Felipe, conta aí pra gente, né? Eu conheço, na verdade, uma pequena parte, mas conta aí pra gente, começando lá da infância, né? Escola, da onde você quando você mudou para Cascavel, enfim, né? Conta um pouco da sua trajetória aí, que é incrível. Excelente. Bom, eu sou nascido em Cianorte, né? Meus pais, meus familiares, né, por parte de mãe são de Cianorte. Porém,
devido à trajetória dos meus pais, a gente mudou bastante. Meu pai era representante comercial, então a gente mudou 4, 5 cidades aqui dentro do Paraná, né? E antes de eu vir para Cascavel, eu morava ultimamente numa cidade vizinha aqui próximo, que é Quedas do Iguaçu. A gente morou por 7 anos em Quedas. E em 2011, né, inclusive esse final de semana a gente falou muito disso, né? Em 2011 a minha irmã ela veio para Cascavel para fazer cursinho, né, para tentar medicina. E nessa época ainda eu ia concluir o ensino médio e eu vim junto para cá para acompanhar ela, ser companhia dela aqui em Cascavel. Então, estou em Cascavel há 11 anos, né? E quando eu vim para cá, sinceramente, não tinha intenção de ficar, era somente uma passagem também, porque naquela época eu tinha planos de fazer faculdade talvez fora, Ponta Grossa, Curitiba, né? Mas graças a Deus as coisas se encaminharam, né? E aqui a gente ficou. Considero Cascavel hoje como minha cidade principal, pode-se dizer assim, né? E então, digamos, a minha infância ela foi parte Cianorte, parte Quedas do Iguaçu, que eu posso falar que fez parte da minha formação como pessoa, né? Sempre estudei em colégio público, porque a gente vem de uma família simples e humilde, a gente não tinha condições de realmente estudar colégio particular, né? No ensino médio eu tive uma passagem por escola particular, porque era realmente que o meu pai sempre incentivou a gente estudar, né? Então a ideia de ir talvez para uma escola particular no ensino médio era para que eu tivesse base e fosse para um curso para formação, né? Tentasse uma escola, uma faculdade pública também. Porém, aquela coisa que a gente sabe, né? As coisas se encaminharam aqui em Cascavel, e aí eu acabei fazendo arquitetura na FAG, né? Sou formado em arquitetura e urbanismo pela FAG desde 2017. Então, essa é a minha trajetória como cidade, formação, pessoa, né? Entendi. E a questão de trabalho aí, né? Acho que o primeiro serviço que você passou foi lá na Dias Bike, não sei se teve um antes desse, mas teve Eu outros chegando, depois também, né? exato. Na verdade, eu chegando em Cascavel, né? Eu tinha 15 anos quando eu cheguei aqui. Eu comecei a estudar, a ideia era só os estudos, enfim. Mas um ano e pouco que eu estava aqui, e eu estava estudando à noite, por conta, como você sabe, a gente sempre teve necessidade, assim, em casa financeira falando, né? E aí chegou um ponto que eu me sentia necessidade de trabalhar, obviamente, para ter a minha grana, né? Poder ajudar também em casa. E aí o meu primeiro emprego foi no Seboarca, aqui em Cascavel, né? O pessoal abriu as portas para mim lá. Eu fiquei uns 8 meses trabalhando no Seboarca. E aí, justamente, eu fui convidado aí por você, né, a fazer parte do time da Dias Bike na época. E isso foi em 2013, se não me falha a memória, 2012, né? Então eu fui para Dias, eu fiquei lá 2 anos e alguma coisinha, tá? E foi justamente nesse período que eu estava na Dias que daí eu já entrei cursar arquitetura, né? E quando eu saí da Dias foi justamente uma época que eu estava em busca de fazer um estágio na área de arquitetura, porque aí me ocorreu aquela situação, poxa, eu estou fazendo arquitetura, né? Mas agora é o momento que eu preciso, então, me dedicar a ela, né? Conhecimento e tudo mais, experiência. Porém, neste período que eu estava em casa, meu pai falou, por que você não faz o curso de corretor, que é algo meio semelhante, talvez você pode utilizar isso lá na frente. Enfim, fiz o curso, as portas se abriram no ramo imobiliário, né? Fui trabalhar na imobiliária de um amigo nosso aqui em Cascavel, e aí não saí mais desse nicho de mercado, né? Então, veja bem, era algo que realmente era para ser um curso para agregar conhecimento e virou a minha profissão principal, né? O meu ramo principal hoje, né? Que é o mercado imobiliário. Mas falando de vendas, né, foi justamente
Dias Bike que aflorou. Mas, Felipe, foi assim do nada? Não. Deixa eu te voltar um pouquinho lá atrás da minha história, né? Os meus pais, quando eu era pequeno, meu pai, ele sempre teve loja, né? Loja de roupas, loja de calçado. Então, sempre que eu ia na loja, às vezes meu pai viajava para fora, Minas, ele ia também para São Paulo buscar roupa, eu ficava com a minha mãe, ajudando ela na loja. E hora e outra entrava cliente e tudo mais, e eu ajudava ela a atender, fazia vendas. Então, assim, desde menino, dos 10, 11, 12 anos, eu estava dentro da loja vendendo, né? Então, veja bem, não foi algo que começou do dia para a noite, né? E assim, todos, a minha família, do lado do meu pai, todos os meus tios, existe um ou dois que não teve comércio, o restante todos são do comércio. Loja de confecção, tios que têm material de construção, né? Então, assim, a gente tem, parece que está no sangue, né? Somente aflorou. Mas sim, com certeza, dentro da Dias eu tive uma experiência muito grande, graças a Deus. Tive uma oportunidade dada por vocês e aquilo aflorou, né? Porque eu entendo que assim, Herbert, eu acho que você vai concordar comigo. A pessoa que ela é vendedora, ela sempre vai ser vendedora. Vai mudar o nicho de mercado, vai mudar as pessoas, o produto que ela vende, mas a venda está dentro dela, né? Então, obviamente que você muda o produto, você tem que buscar conhecimento, conhecer o produto, saber o que você está vendendo, mas a venda ela continua dentro de você, né? Porque a gente sabe que a venda ela começa com relacionamento, ela começa com entender a necessidade do cliente. Se você tiver isso muito bem fixado dentro de você, meu querido, é só mudar o produto, é só você entender o produto e a coisa anda, né? Então, é isso. E é que nem eu falei ali no início do podcast, né? Não foi para puxar saco, não, mas sempre vem esse assunto em mente, quando a gente está conversando lá, vem o Felipe em mente. Realmente, o Felipe foi um dos maiores vendedores que já passaram dentro da Dias by Cascavel, né? E, enfim, até a gente fala que foi um choque, né? Quando contratamos o Felipe, acostumado com o Felipe falar mais devagar, mais calmo e tal. E, rapaz, você era um monstro nas vendas. É isso, mas é aquela coisa, né, filha? A gente vive de comissão, então a coisa tem que acontecer, né? Então, graças a Deus, eu sempre assim, fui muito feliz nas vendas, sabe? Eu acho que é feliz você atender uma pessoa e no final ela ouvir você falar, olha, obrigado, parabéns pelo seu atendimento. Isso não tenha canseira que você estiver, cara. Vai sair um sorriso. Porque assim, vamos falar da Dias Bike. Cara, a gente atendia clientes em dezembro lá, que é aquela época de Natal. Cara, tem dia que você tá destruído, entendeu? Chega lá 10 horas da noite, você atendendo o cliente. Então, assim, se não for amor pelas vendas, pela profissão, o cara não fica, entendeu? Porque é desgastante, né? Você atender o público. Tem o cara que ele entra já com a pá virada, ele já entra com a intenção de tirar do sério. Essa é a verdade, existe isso no comércio, né? Tem um cara que ele é é o xarope, é o chato, que não vai comprar. Mas numa dessa, num bom atendimento, num bom papo, você pode gerar uma venda. Porque tem um cara que ele entra para comprar uma câmera de pneu e sai com a bicicleta nova, né? Existe aquela historinha, aquele áudio que sai por aí, né? O cara entra para comprar o anzol e sai com a caminhoneta puxando o barco. Então, assim, é as vendas, é o bom relacionamento que faz isso, que transforma. Então, cara, a venda tem um poder assim que a gente não imagina. Essa é a realidade. Você tem que acreditar na venda e ela acontece, né? Pode fazer muita coisa. Ó, a doutora Natália entrando na live aí, ó. Não, hoje a coisa tá quente. Fê, e quando assim, teve um momento da sua jornada, ou isso foi gradativo, que tipo,
caiu a ficha assim, falou, não, eu sou vendedor e pronto, esse é o meu negócio. Teve um estalo ou nunca teve esse estalo? Foi algo natural? Na verdade, assim, o que que eu vou te falar? Eu acho que a venda, ela te traz dinamismo para sua vida. Essa é a verdade. Por quê? A gente sabe que, eu acho que muitos nichos do mercado, assim, é meio que automático, vai ter venda no processo. A doutora Natália, em algum momento da vida dela, ela vai ter que vender. Ela vai ter que vender uma consulta, às vezes ela vai ter que vender um exame. Por quê? O paciente está ali e você fala de um procedimento que tem que ser feito. Mas devido ao valor agregado, às vezes o cara, não dá para fazer, eu não vou fazer, eu vou deixar para depois. Dependendo do que ela fala, do como ela passa isso para o paciente, ele vai fazer, entendeu? Isso eu posso falar de arquitetura, né? Você fazer um projeto não é simplesmente a pessoa chegar lá, pronto, quero fazer. Não. Muitos projetos, eles são vendidos, né? A ideia de você conceber um projeto de qualidade, que realmente você atende a necessidade do cliente, é uma venda, né? Quando eu realmente decidi vender e me tornar vendedor, foi quando eu vi os ganhos que poderiam gerar. Mas não só isso, o dinamismo, tá? Porque no meu nicho hoje, Herbert, eu não tenho uma rotina, aquela coisa de chegar dentro do escritório e ficar fechado o dia inteiro. Isso é o que mais cativa na minha profissão. Por quê? Hoje eu estou aqui no escritório, amanhã eu estou na rua atendendo cliente, mostrando imóvel. Depois de amanhã eu estou no banco, estou na prefeitura. No outro dia eu estou indo de novo para um imóvel, buscar um imóvel e trazer aqui para imobiliária, angariar, fazer foto, fazer vídeo, fazer material de marketing. Então, assim, o meu nicho hoje ele é muito dinâmico, né? Envolve muitas pessoas. Então, isso é o que mais me cativa, sabe? Sinceramente, eu acho que quando eu fui para o mercado imobiliário, que isso mais me conquistou nas vendas, né? Entendi. Essa eu acho que nesse momento que eu pude decidir que realmente eu ficaria nas vendas. Ô Fê, e como você já falou, você fez a faculdade de arquitetura, né? Quando que você viu a corretagem de imóvel como o seu foco principal, vamos falar assim, sua paixão, né? E de certa forma, a faculdade, a gente sabe que foi devido à faculdade, você acabou saindo da empresa e tal, e acabou entrando nesse mundo. Mas a faculdade de arquitetura, realmente, o que você aprendeu lá, te ajudou de alguma forma nesse ramo, né? Se destacar como corretor e tudo mais. Né? Então, assim, duas perguntas. Quando que você decidiu realmente ficar na parte da corretagem de imóveis, né, da imobiliária e tudo mais, e se o conteúdo da arquitetura te ajudou nesse ramo, né? Ah, sim, vamos lá. Bom, eu acho que o momento que eu realmente defini ficar, Herbert, foi quando eu estava no final, da faculdade. O que que acontece? Como eu já estava no mercado imobiliário, as coisas estavam acontecendo financeiramente, naquela época eu fazia para, assim, sobreviver realmente. Na época que eu ainda estava fazendo arquitetura, o ramo imobiliário, a corretagem, era somente para mim sobreviver, tá? Manter as contas do dia a dia, né? Aquela coisa. Mas quando eu terminei a faculdade, não tinha. Se eu fosse querer atuar na arquitetura, levaria talvez muito tempo para me agregar experiência, ir para um escritório de arquitetura. Então eu falei, poxa, eu já construí uma pequena experiência aqui dentro do ramo imobiliário. E talvez se eu for querer entrar na arquitetura, eu vou deixar aquilo que eu construí para trás. Além disso, vai levar anos ainda para mim adquirir experiência e talvez ter sucesso dentro da arquitetura, né? Então eu tive que tomar uma decisão ali. Falei, ou realmente eu me torno corretor de sucesso, ou eu vou ter que zerar isso e começar uma nova história na arquitetura, tá? Então, esse foi o momento que realmente eu defini ficar no mercado imobiliário.
Mas com certeza, Herbert, a arquitetura ela me deu muitos diferenciais dentro do mercado imobiliário. Por quê? Quando hoje eu mostro o imóvel, eu atendo um cliente, eu não atendo somente com os olhos da venda. Não. Esse cliente pode me gerar tantos no meu bolso, de forma alguma. Eu consigo atender e falar um pouco mais da necessidade dele, né? Eu consigo entender a necessidade de espaço, o que que ele quer para a família dele, e eu consigo passar um olhar diferente do imóvel. Por quê? Hoje existem muitas situações que eu vendo um imóvel, que ele é de 2 quartos, mas que ele tem a possibilidade de ser transformado em 3 quartos com uma suíte, que ele não tem uma área de festa, mas tem a possibilidade de ter uma, né? Que ele é uma casa térrea, mas a gente pode transformar ele em um sobrado. Então a arquitetura, ela me deu embasamento para mim poder atender esse cliente com um pouco mais de experiência, né? Então, hora e outras, sempre pensei, né? Poxa, mas por que eu fiz arquitetura? Me dediquei 5 anos. E quando eu vou atender um cliente, por exemplo, isso fica muito claro para mim, que tudo aquilo que eu aprendi agregou e criou valor, né? Dentro do atendimento, dentro de como eu vejo hoje um imóvel, como eu atendo o próprio vendedor, que ele é o construtor, por quê? A minha linguagem dele é a mesma, eu consigo entender, né, a realidade dele, o que ele passa dentro de uma obra, como é o dia a dia dele, quais as dificuldades que ele tem numa obra, porque lá na faculdade eu aprendi isso, né? Então, com certeza, a arquitetura agregou muito valor para mim hoje como corretor de imóveis. E quando eu vou treinar um corretor ou alguém está aqui dentro, eu tento passar essa visão, né, para ele também. Entendi. Isso é um a mais, né? É um Com extra certeza. mile que o pessoal costuma chamar, né? Vamos Exatamente. lá. Mesmo Cascavel, né? Tendo uma quantidade gigantesca de imobiliárias, corretoras, né? Vemos que a Ascensão Imóveis, né, está realmente em ascensão, né? Então tem um crescimento aí legal. Vamos lá, pergunta que não quer calar. Como que você conseguiu se destacar em um nicho que muitas pessoas já considerava talvez saturado, né? Então, já tem muita gente e tal, e mesmo assim o Felipe conseguiu fazer um diferencial, se destacar. O que que você atribui isso hoje? Vamos falar assim, quais os pontos chaves? Então, assim, vamos lá. Eu acho que a principal ponto, né, dentro do nosso mercado é o que você falou, Herbert. Ele é um mercado grande, gigante demais, né? Parte da nossa economia, que é a economia de base hoje é a construção civil, né? Mas uma das ferramentas do mercado que movimenta a construção civil é o mercado imobiliário como um todo, vendas, né? Se não existe venda, o mercado ele vai estagnar. Não existe a comercialização dessas unidades. Então, nosso mercado hoje ele é gigante, né? O mercado no âmbito nacional, tá? Gira muito dinheiro, mas sim, existe muita gente dentro desse mercado, muita imobiliária, muito corretor. Anualmente se formam muitos corretores, abrem muitas imobiliárias, mas o nosso mercado, como todos, são feitos de pessoas, né? Quem compra, quem vende. Então, existem algumas características que eu vejo em pessoas, em corretores que se destacam, que elas são sempre as mesmas. Pessoas que, geralmente, são pessoas muito dedicadas, pessoas que sempre estão se renovando como profissional, ou seja, muito atentos à tendência de mercado, tecnologia, relacionamento. Também é uma característica que faz total diferença, né? Dentro do mercado imobiliário hoje, você ser bem relacionado, ter bons contatos e resiliência. Com certeza, em todo o mercado de venda,
exige muito resiliência, né? Por quê? Hoje, Herbert, eu estou com 7 para 8 anos de corretagem de imóveis. Eu passei, sim, momentos de dificuldade, né? O nosso mercado, ele é um mercado de altos e baixos, tá? Devido à economia e vários outros fatores, né, que impactam dentro do mercado imobiliário, né? Mas sempre resistindo, né? E sempre melhorando a cada dia. Atendimento, tentar ser impecável na hora de atender, né? Tentar se relacionar o máximo possível com pessoas, né? E dentro do nosso mercado existe uma outra ferramenta que pode acelerar e pode ser imprescindível no teu sucesso, que é parceria. Você ter outros corretores, outros imobiliários parceiros, que quando você não tiver o imóvel ideal para atender um cliente, você pode sim fazer uma parceria com outro imobiliário. Então, não ver a outra imobiliária como um concorrente direto. Não, esta pessoa aqui, ela pode ser sim o meu parceiro, né? É a mesma coisa, se eu tenho, por exemplo, um imóvel e talvez eu não tenha um comprador naquele momento, mas uma outra imobiliária pode ser o meu parceiro e a gente pode fechar uma venda juntos, né? Então, assim, isso também me ajudou muito durante a minha trajetória como corretor, eu ter colegas e amigos que fossem meus parceiros nesse processo de venda, né? Então, assim, são características que me ajudaram a estar no mercado, ser um bom ouvinte e tentar solucionar as necessidades do cliente de forma completa. E esse é um ponto, Felipe, que você tocou aí, que é super interessante, né? Uma coisa que acaba gerando problema no mercado é a concorrência predatória, né? Aquela concorrência, aquela rixa, né? Rivalidade, parece que é eleição de 2000 e a última eleição que passou, ou enfim, jogo de futebol. E na verdade não é bem assim, né? A concorrência, até hoje mesmo eu tive o prazer de visitar uma nova loja de bicicleta que abriu aqui na cidade, se eu não me engano, Bike Shop Brasil, até convido todos a conhecer a loja, fica ali na Praça do Chafariz, ali, Praça do Migrante, enfim, né, do lado da Paranadrones, são irmãos nossos na fé também, e a gente foi lá fazer uma visita e tal, e eu tenho um relacionamento com os concorrentes, em relação às lojas de bike, com a grande maioria dos concorrentes, um relacionamento muito sadio. E isso ajuda, agrega, né? É uma relação de ganha-ganha. Né? Porque se eu não tenho, o outro tem. Eu indico, ele me indica, enfim. É um relacionamento de ganha-ganha. Se o mercado está instável, a gente consegue trocar feedbacks entre a gente, né, para ver qual a atitude certa. O que a gente vai fazer? Não fica aquela briga de preço, aquela loucuragem, até porque tem espaço no mercado para todo mundo. Né? Enfim, eu acho isso muito interessante, essa visão que você tem da amizade, né? Não é concorrência, é justamente o contrário. Vamos falar assim, onde as pessoas se ajudam. E vamos lá, como que, na visão do Felipe, né, como está o mercado imobiliário hoje? Né? Como está o mercado imobiliário hoje e qual a sua visão de futuro para o mercado imobiliário Cascavel, região, né? Enfim, cada região tem as suas nuances. Exato. Vamos lá, Herbert, como eu disse para você, né, o mercado ele é muito cíclico, o mercado imobiliário. Eu estou há 7 anos no mercado, 7 para 8 anos, e eu já vi altos e baixos. Né? Quando eu entrei no mercado, por exemplo, taxa de juros chegava na casa de 12,5% a 13%, por exemplo, em bancos privados, como Itaú, Bradesco, Santander. E naquele momento, quando eu entrei, a Caixa e o Banco do Brasil, eles eram os maiores detentores das linhas de crédito. Né? E hoje, falando de mercado imobiliário, o que o cliente tem é crédito, nem sempre dinheiro na mão. Né? Em sua maioria, as transações imobiliárias hoje, diria que dentro da imobiliária que hoje, 80% das nossas vendas, elas necessitam
de um banco, um parceiro, para que a venda ela conclua, tá? Então, assim, no momento que nós estamos saindo de pandemia praticamente, graças a Deus, né? Onde teve uma movimentação gigantesca no mercado. Muitas unidades foram vendidas, comercializadas, mas teve um ponto que impulsionou isso, que eu posso dizer, um fator que foi econômico. Os bancos reduziram a taxa de juros, foi lá embaixo, então foi um grande incentivo dos bancos emprestar dinheiro, colocar dinheiro no mercado e incentivar os financiamentos, né? Então a gente teve aí bancos que chegaram a recorde histórico de empréstimo imobiliário, tá? Outro fator que movimentou muito é pessoas que estavam em imóvel menor, apartamento, casas menores, e que com a pandemia, esse pessoal que foi para o home office, o cara que às vezes ele tinha um negócio físico e tornou o negócio dele é, online, ele viu que ele não tinha necessidade, talvez, de ter um ponto comercial, alguma coisa, porém a casa dele ficou pequena. Então a gente teve vários casos de vender imóvel, por exemplo, o cara que ele fez um upgrade, ou seja, ele tinha um apartamento de 2 quartos, ele foi para um de 3 quartos, com uma sacada, com a churrasqueira que antes ele não tinha. Ou clientes, inúmeros clientes que tinham um apartamento de 2 quartos e foi para uma casa térrea, para um sobrado. Então, dois fatores que eu acho que movimentou muito o nosso mercado nesse período foi a necessidade de você ter um espaço físico, uma casa com maior qualidade para você viver, e sim os agentes financeiros, tá? Então, esse foi o período de 2020 e 2021, nós tivemos essa realidade. Porém, como a inflação ela está alta, e para conter isso, agora com a alta da Selic, né, os bancos eles precisam acompanhar a Selic subindo. Então, nós chegamos ao momento que a taxa de juros nos bancos privados Itaú, que há 7 anos atrás era 12,5%, chegou em 6,8%. Então, você veja, cara, caiu pela metade, né? E a gente teve um movimento muito grande de compra. E agora nós estamos em janeiro, em fevereiro, aliás, né? Quase chegando em março, nossa taxa de juros ela está na casa de 9,5, 9,9 nos bancos privados. Então você veja bem, a gente já vai ter uma desaceleração que ela é natural. Por quê? Agora, os clientes que não compraram na metade do ano passado, no final do ano passado, eles precisam passar por uma adaptação, entender a nova realidade desse período, né? Falar, poxa, se eu tinha, por exemplo, 50 mil, 80 mil, 100 mil para comprar uma casa, às vezes já vai exigir eu ter 10, 20 mil, 30 mil a mais, né? Por quê? Já aumentou a taxa de juro, o custo dessa compra ele já ficou um pouco maior. Sem falar que ocorre no mercado imobiliário uma valorização que ela é natural, que não acontece em nenhum outro mercado, né? Geralmente, né? Falando de bens imóveis, tá? Então, por exemplo, uma casa que era antes da pandemia 180 mil, hoje ela custa 210, 220, por causa da alta do material de construção, custo da mão de obra ele elevou. Então, veja bem, o mercado ele muda muito, né? E falando de mercado imobiliário, qualquer mudança ela é muito visível, né, no bolso do consumidor, porque hoje dentro do nosso mercado existe como eu posso te falar, uma necessidade muito grande de moradia própria. Existe assim, no Brasil inteiro, falando no mercado nacional, vocês têm uma necessidade muito grande do brasileiro adquirir a sua casa própria, né? Mas aí vem um outro fator, a condição, né, dele chegar e adquirir a sua casa própria. Então eu vejo que talvez esse próximo ano e 2023, por exemplo, a depender, né, de como que vai ser o ano político, das novas políticas, né, que serão adotadas, a gente tem uma leve adaptação no mercado, tá? Então, essa que é a nossa visão de mercado para 2022, adaptação.
Talvez para o cliente que ia comprar um imóvel de 300, talvez esse ano ele vai ter que comprar um imóvel de 270, 250, para encaixar a mesma condição que ele tinha no ano passado. Porém, uma coisa que eu sempre falo, concluindo este ponto aqui, Herbert, nunca deixe de comprar. Nem que você vá comprar algo mais simples, mas nunca deixe de comprar. Por quê? Este imóvel que você deixa de comprar hoje por 260, daqui 6 meses ele vale 290, 300 mil. Então, esse imóvel ele nunca vai baixar, nunca vai regredir, né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, fui fazer entrega de um imóvel para ele, ele pagou 185 mil, né? E a gente comentando do condomínio Moradas Cascavel, né? Que é do lado, inclusive, da tua casa, aí no Terra Nova. Na época, quando lançou, as casas lá custavam 50 mil reais, em 2007, por aí, talvez 2008, né? Hoje se vende uma casa no Moradas Cascavel a 150, 180 mil reais, se for ampliado, né? E ele deixou de comprar na época porque ele tinha uma moto e não quis comprar a moto. Talvez se ele tivesse vendido a moto dele, dava para ele dar entrada numa casa. Então veja bem, ele foi comprar uma casa quase 12 anos depois, o tanto que ele pagou a mais, sem falar no aluguel que ele pagou todo esse tempo, né? Então, o mercado imobiliário ele exige muito de quem vai comprar, mas vale cada centavo investido. Eu tiro pela minha própria casa aqui. Eu comprei ela há 8, 9 anos atrás, né? E eu paguei na época aqui 120 mil. Hoje eu acabei entrando aí, dando olhadas imobiliárias e tal. É 230, 240 mil, as mais Fácil. simples. Fácil, Uhum, fácil. Enfim, exatamente. pessoal, quem está assistindo a live, ajuda a gente aí, clica no aviãozinho, compartilha com os amigos, porque a live está incrível. Vamos lá, vou citar uma frase aqui agora, né, uma citação do Homer Simpson, né? É uma citação que ele diz assim, né, do desenho lá dos Simpsons: compre terras, porque Deus não fará mais delas. Né? Enfim, é exatamente isso. Quando você compra uma casa, a população está cada dia crescendo mais e não vai ter mais terra, não vai ter mais terrenos. Na verdade, o que vai acontecer é as fazendas vão virar loteamentos e tal, mas não vai aumentar, digamos assim, não vai parecer uma ilha do nada no meio do mar, né? Um continente extra ou algo assim. Felipe, você já falou um pouco, mas vamos lá, como que está o valor dos imóveis hoje comparado à pré-pandemia? Né? O que influenciou tanto? Foi a questão do aumento de insumos na produção, né? E o que fez com que aumentasse esses insumos também lá no início? Né? O que você tem um pouco mais a dizer sobre isso? Então, Everton, é justamente isso, né? Quando houve o período de pandemia, o grande agravante aqui foi o aumento dos insumos na construção civil. Ele foi o único setor da economia, setor básico, que não parou, né? Você via que materiais de construção e hospital fechou. Então, obras continuavam, grandes obras de grande porte, né? E chegou um período que não tinha insumo no mercado. E o que tinha subiu muito, né? E mesmo depois da retomada, de certa forma, do comércio, da economia, é muito tempo para retomar estoque, né, dentro do material de construção, dos grandes distribuidores, por exemplo, ferro, cimento, né, tijolo, que são itens principais da construção de imóvel, subiu absurdamente, né? Ferro subiu 100%, o milheiro do tijolo, por exemplo, antes era 450, foi para R$ 900, né? Então, no fritar dos ovos, né, uma expressão assim simples, mas uma casa, na pandemia, o custo dela aumentou em torno de 30 a 40% a execução de um imóvel, né? Não bastasse isso, você tem uma correção que é normal dos terrenos. Aqui em Cascavel pode-se dizer assim
eu posso considerar como uma das cidades mais caras de se comprar imóvel dentro do Paraná. Né? Esse final de semana mesmo, estava conversando com um primo que é de Maringá, que é uma cidade fantástica. Os imóveis lá são maiores, os terrenos são maiores e, em tese, 10, 15% a menos do que aqui em Cascavel, né? Então você vê, a nossa cidade sim, ela é uma cidade muito cara, né, para se viver, para você comprar. E paralelo a isso, a gente teve essa alta, assim, absurda, eu posso usar esse termo, dentro do mercado imobiliário, né? E agora que a gente está vendo uma certa desaceleração no valor desses insumos, né? Mas sendo muito franco com você, eu não vejo muito assim, não tenho muita expectativa de que os valores do material vá voltar como era em 2019, de forma alguma, né? Porque você veja bem, com todo esse aumento, não diminuiu o ritmo de construção, né? Você anda hoje em Cascavel, e agora já entrando na parte onde você comentou da expectativa, né, para os próximos anos, Cascavel era uma cidade assim que só está acelerando, só está acelerando. As construtoras, eu tenho aqui inúmeras construtoras parceiras que estão com projetos no forno, entendeu? Que está já em fase de aprovação na prefeitura, grandes loteamentos abertos, grandes condomínios fechados, que é uma tendência agora, né? Cascavel vai ter nos próximos meses aí vários lançamentos de condomínios fechados e assim, condomínios de valores agregados, né? Porque ela é uma cidade que tem capacidade para isso, é uma cidade que é um polo, né? E o IDH de Cascavel, ele é muito maior que a média nacional, entendeu? O IDH de Cascavel, geralmente a média nacional, acho que está 0,7, aqui chega a um e pouco, se for olhar a Cascavel em si. Então, ela é uma cidade que concentra muito dinheiro, né? E sim é muito investido. A gente tem aí grandes construtoras, né, lançando prédios de 30 e poucos andares, e aí você pensa, cara, será que vende? E aí você vai ver o estoque dos caras já tem boa parte vendido. Empreendimentos que estão em fase de construção. Então você veja bem, o nosso mercado sim, ele é muito aquecido. Se você investe em Cascavel, você não perde dinheiro. Não perde dinheiro. Felipe, uma dúvida aí, né, surgiu. Hoje, essas compras, né, esse fomento do mercado, você considera que isso são mais por investimento, né? Então são pessoas que têm talvez um dinheiro parado, algo assim, quer fazer um investimento, ou é para moradia mesmo, né? Ou quantos por cento de cada um, você diria, fazendo a divisão em porcentagem aí, quantos por cento do mercado gira em torno do investimento, da especulação, talvez, e quantos por cento gira em torno da moradia? Então, Herbert, aqui existem alguns fatores que a gente pode considerar, né? Hoje, dentro do nicho que a gente atua, que é o nicho popular, que é o nosso foco, eu diria que 90% ou mais compra para moradia, tá? Mas existem alguns outros nichos de mercado que envolvem muito investimento. Por exemplo, falando de terrenos, né? É um mercado que gira muito em volta do investidor. Por exemplo, quando você tem um lançamento de um loteamento aberto, vamos colocar lá o último que mais fez sucesso, Paraíso Tropical, né? Você concentra um número de investidor muito grande. Por quê? É justamente um imóvel que a taxa de valorização dele é muito maior do que um imóvel pronto para moradia, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para alguns que são de Cascavel entender. O Tropical 3, quando ele lançou, há mais ou menos 4 anos atrás, né, o início mesmo do Tropical 3, um terreno lá era R$ 160 mil. Hoje, o mesmo terreno Tropical 3 você não acha por menos de 300 mil. Então,
qual investimento, né, que você faz com segurança como imóvel materializado que vai te dar essa taxa de retorno, né? Então, por isso que quando se fala de investidores, geralmente é o nicho de mercado, terrenos, sala comercial, que é um perfil de imóvel que está tendo uma alta crescente aqui em Cascavel. Inclusive, existem construtoras hoje específicas que estão atuando na execução de sala comercial, que é um filão que tem muita procura e tem muito retorno, né? Porque quando você fala de investimento no imóvel comercial, a taxa de retorno de investimento geralmente ela é 30, 40% maior do que o imóvel residencial. E ele tem menos rotatividade, né? Por exemplo, você que compra uma casa para locação e você que compra uma sala para alugar, uma sala comercial, os riscos, né, desse inquilino rotacionar, ele é muito menor no comercial. E geralmente as melhorias que você tem que fazer no comercial é muito menor do que uma casa. Geralmente o inquilino ele depreda muito mais o imóvel residencial do que o comercial. Então veja bem, respondendo a sua pergunta, finalizando, né, depende muito do perfil de imóvel. Geralmente o comercial e terreno é voltado para investidor, mas falando de residencial é voltado para moradia, realmente compra para se morar, nem tanto para investir. E nessa parte aí de comercial, né, como você falou, hoje é comum a gente estar rodando pela cidade de Cascavel e olhar para o lado e ver um terreno, um salão novo que parece que não estava ali há 6 meses, né? Parece que está brotando do nada. Cascavel é incrível, é incrível. As esquinas são as preferidas, né? Porque daí por um outro lado a gente tem as preferências de farmácias. Cara, você vê hoje Cascavel, existem cooperativas aí que estão numa expansão gigantesca, Cicobi, Sicredi, quantas e quantas agências que abriram de 2, 3 anos para cá, né? E isso gera muito retorno para os investidores. Então, assim, o nosso mercado ele não para. Por quê? Existe muita demanda, né? Farmácia, você vê, por exemplo, em poucos meses, quantas farmácias São João entrou em Cascavel, Panvel, Raia. Então, terrenos que estavam parados há muito tempo, que começou a construir sala comercial. Então, é um mercado que gira muita grana. E aí agora você vê alguns fatores. Você mora na região oeste, né? Você mora lá perto da FAC. Desde quando, há quanto tempo que você viu movimentar a Avenida Brasil a partir do Ecoparque Oeste? Cara, faz coisa de 1 ano e meio, 2 anos que estourou de sala comercial lá. Foi justamente quando, né? Veio a ideia do CISOP, e aí não saiu, de repente destravou, aí a galera falou, poxa, agora é o momento de investir. Então, até então, onde você tinha aqueles terrenos na Baixada da Avenida Brasil, que era um poção de água, né, que aquilo era um banhadão, aí a prefeitura fez o grande investimento, revitalizou aquilo, né, que a gente chama de acupuntura urbana. Justamente quando o poder público ele entra, pega uma área depredada, faz uma revitalização, e com aquilo ali, automaticamente o que estava em volta, a galera começa a se despertar, né? Pô, o cara que talvez tenha uma casa mais simples começa a reformar, fala, poxa, agora é a hora de eu investir. E aí fomentou muito o mercado comercial ali naquela extensão da Brasil. Tanto é que está saindo salas ali, entrou restaurante, entrou pessoal de alimentação, lanche, né, para atender ali o CISOP, abriu coworking, né, abriu uma imobiliária lá em cima agora, uma imobiliária bem bacana, pessoal. Enfim, você vê que quando se fala de comércio, um simples investimento, né, simples que eu digo que é pouco perto do que pode retornar.
né? Você vê, construir um CISOP, o quanto de investimento que gerou ali em volta, quantas salas comerciais, né? Quantos empreendimentos, quantos milhões eles aportaram ali naquelas salas comerciais, né? Então, o nosso mercado realmente ele é muito dinâmico, né? Tem o E eu, poder de aumentar. eu passo de forma constante, meu caminho da roça, vamos falar assim, é a Recife, né? A Rua Recife. Mas a Recife tá uma doideira. Tá uma doideira. Cada dia aumentando mais coisas. Hoje mesmo passei num local, falei, cara, não vi esse prédio erguendo aqui uma sala comercial gigantesca. E agora tem aquele novo empreendimento multimilionário, né? Talvez bilionário, não sei, ali Aquilo em é redor impactante. Ele do vai shopping ser ali JL ali. exatamente naquela quadra. E olha que esse empreendimento é assim, eu vi notícia dele vai fazer 2, 3 meses. Então foi uma coisa muito rápida, muito interessante, porque eles conceberam o empreendimento, colocaram ele no forno e realmente só soltaram ele na mídia quando já estava quase que em execução, né? Então não deu tempo nem de a gente desacreditar no empreendimento. Eu acredito que aquilo ali vai trazer, vai gerar muito emprego, muito investimento para aquela região. Automaticamente, você pode ter certeza que muitos imóveis ali em volta vão ser revitalizados por conta daquele empreendimento, né? O próprio shopping, ele tende a passar por uma transformação por causa daquele empreendimento ali, né? Porque vai girar um fluxo grande. Não sei se você sabe, mas aquela torre, ela vai ser duas torres, e ele vai ser um empreendimento misto. Uma torre vai ser comercial e outra torre vai ser residencial. Então, imagina o quanto de pessoa vai estar ali em volta daquele empreendimento. Eu abri a matéria aqui, 105 mil metros quadrados, né, o empreendimento. Ele vai contar com um supermercado na base das torres, uma torre comercial e uma residencial, e ainda vai ter uma passarela sobre a rua ali, né, sobre a Exatamente, que Avenida vai ligar Toledo, no que shopping, vai né? ligar o shopping. Inclusive, não sei se foi eu acredito que foi no Pitoco ou na revista Aldeia que eu vi isso aí, e lá eles falavam que o estacionamento do shopping vai ser ali no empreendimento e os andares de estacionamento do shopping vão se tornar em lojas. Então, vamos falar assim, vai mudar Dobrar. totalmente a característica. Exatamente, né? Se você olhar o que é o shopping hoje, o que ele tem de estacionamento é o dobro dele, né? É o dobro. Então você vê que a capacidade de lojas, de emprego, tudo muda, né? Ô Fê, vamos lá. Hoje, olhando para Cascavel, né? Nós temos várias regiões em Cascavel, todas estão crescendo, né? A gente vê novos empreendimentos ali no final da Jorge Lacerda, no próprio Tropical aqui, já está basicamente ligado lá em cima na rodovia. Mas quais hoje você considera das regiões de Cascavel com maior demanda e quais as que você considera as mais rentáveis, as que têm mais tendência a subir o preço do terreno para quem quer fazer um investimento, por exemplo, né? Vamos lá, Herbert. A gente tem aqui alguns fatores que acabam norteando essas regiões com maior investimento. Por exemplo, o nicho popular hoje ele gira muito na região norte, ou seja, porque é justamente a região onde saiu o maior volume de empreendimentos, loteamentos populares. Você tem o Florais do Paraná, Mantovani, Belmonte. Então, aquela região hoje, falando-se de Minha Casa Minha Vida, é onde concentra o maior volume de vendas e investimento, tá? Nós temos, saindo do popular, nós temos aqui na região sul um empreendimento que movimenta muito investimento, volume de venda muito interessante, que é o Veredas, né, que é próximo da Unioeste, já que é um loteamento mais acessível no sentido de deslocamento, né, você vai pela Carlos Gomes, sem precisar passar viaduto, né, que ainda é a grande dor, é a grande pedra no sapato para quem hoje investe lá na região norte, né? Por quê? Se essa pessoa ela precisa se deslocar
para o centro, esse caminho acaba ficando um pouco longe, né? Tudo bem que hoje a região norte ela ficou incrível no sentido assim, o comércio, cara, se você andar lá na Papagaios, você tem a Ipanema, outras vias que se tornaram assim completas em comércio. Então a pessoa ela só sai da região norte se realmente ela for a trabalho, mas para ir no mercado, para ir cortar um cabelo, alguma coisa nesse sentido, ela tem uma cidade praticamente separada do centro, né? E assim, na região oeste, aí nós temos a região tropical, né? Que ultimamente é uma região que tem fomentado muitas vendas e muito investimento. Então, baseado na taxa de retorno pelo quanto você compra, pelo que você vende, com certeza, Tropical 3 foi um dos loteamentos que mais se desenvolveu nos últimos anos e o que mais, digamos, tem dado retorno, tá? Só que é o que eu te falei. Tropical 3, o valor agregado é maior, né? Geralmente lá a gente está falando casas a partir de 500 mil. Região Norte, Florais do Paraná, casas de 250. Então, à medida que você investe, você tem o retorno, né? Se você quer e tem, digamos assim, condições de fazer um investimento maior, Tropical 3 é um lugar excelente. Paraíso Tropical, agora que é um loteamento novo que saiu, que eu assim considero o loteamento mais completo de Cascavel, porque ele vai ter uma área de lazer completa, pista de caminhada, então é um empreendimento fantástico. E o pessoal da Bela Casa e Ocada, se eu não me engano, também tem um novo empreendimento ali na Avenida Barão, né? Barão do Rio Branco. Isso, Barão do Rio Exatamente, Branco. eles estão lançando ali, tanto é que a extensão, né, da Barão, que ela terminava ali no quase que em frente do Ceasa, ela vai continuar, se não me engano, 3 quilômetros até a curva lá em cima, que é justamente onde vai lançar o empreendimento, se eu não me engano, com 1.000 terrenos, tá? Então, assim, a Bela Casa é uma empresa que cresceu muito aí nos últimos 5, 6 anos e que ela tem uma capacidade hoje financeira muito grande. Ela acaba executando esse perfil de obra aí, que seria em tese responsabilidade pública, ela executa com o próprio dinheiro, sem necessitar do aporte público do governo do estado ou o quê? Porque, inclusive, né, aquela área onde vai passar Barão, aquilo ali é do estado, aquilo ali é uma PR. Então, veja bem, ela sem se importar com o recurso do governo do estado, ela mesma vai bancar a obra. A mesma coisa aconteceu lá na extensão da Avenida Guaíra, né? Desde o final do Tropical até hoje na 467, quem executou, quem fomentou e colocou dinheiro foi a empresa, né? Então isso obviamente traz muito benefício para a população, mas principalmente para quem investe nos empreendimentos deles, né? Que você investe já tendo certeza da qualidade, da rentabilidade. Inclusive vai ligar tudo ali, né? Já tem entre a 467 e a 486, né? Aquela quina ali atrás do Ceasa, já está toda loteada de um lado a outro, né? E vai virar uma Exato. cidade inteira ali. Você já tem a preparação da Avenida das Torres, desde o Parque Verde, Cidade Verde. Ele já tem a abertura no Colinas Tropical, que é um empreendimento que foi feito entre o Tropical 2 e o 3. A avenida ela já se estende ali, né? Então, a Avenida das Torres ela vai passar desde o Parque Verde, Colinas Tropical, vai passar na lateral ali da Jorge Lacerda, vai ligar lá dentro, entre o Paim ali, né? Enfim, vai sumir para a região norte. Ela vai terminar lá do lado do Riviera, que já tem lá, na verdade, hoje, né? A Avenida das Torres, ela já existe lá, né? Inclusive, esse tempo atrás veio um parente aqui visitar a gente e colocou o endereço Avenida das Torres e ele foi parar lá no Riviera, do outro lado da cidade.
Mas enfim, vamos continuar aqui o nosso assunto. Essa parte do desenvolvimento da cidade é bem legal de conversar, né? Porque eu estou em Cascavel há 14 anos, você também já está uma longa data, e a gente viu isso aí se formando, né? Então é algo bem interessante ver o tanto que a cidade cresceu em E tende a crescer, pouquíssimo né? tempo, né? Exatamente, e tende a crescer. Então, como eu comentei um pouco antes, né? Tem muitos projetos bons para ser executados no próximo ano aí. Então, traz benefício para nós, com certeza. Vamos lá, o que difere hoje, Felipe, um corretor de imóveis de um ótimo corretor de imóveis? Né? O que você considera que é um diferencial? Então, assim, Herbert, o nosso ramo, como qualquer outro, né, existem várias situações que, hora e outra, nos entristecem, né? Como eu falo hoje, como gestor, pessoa que tem uma equipe, né, eu considero uma equipe pequena, 10 pessoas, mas já passaram outras pessoas por aqui e a gente vai adquirindo experiência, vivência, né? Então, eu acho que o comportamento desses profissionais fazem total diferença, né? O comportamento, eu digo, profissional, em como se comportar dentro da empresa, mas o principal, quando você atende um cliente, né? Eu acho que falta muitas vezes resiliência dos profissionais do mercado imobiliário, né? Resiliência e persistência. Muitos querem ver dinheiro fácil, né? E existe muito essa ilusão, né, dentro do nosso nicho de mercado, que é você falar, olha lá fulano, tá ganhando dinheiro, enfim. Mas você não vê a história por trás, você não entende o quanto tempo talvez esse profissional se dedicou, buscou conhecimento, procurou se aperfeiçoar no mercado, em conhecimento econômico, que trata de financiamento, de você entender o mercado. É, conhecimento quando você diz de relação interpessoal, de você atender pessoas, entender a necessidade desse cliente. Então, Networking. networking, né? Então, assim, a pessoa que ela entra buscando dinheiro fácil, ela vai embora do mercado fácil também, porque é uma construção, né? Eu entendo que assim, quando você entra no nosso mercado, você começa a construir a sua trajetória, você começa a construir o seu resultado, essa é a verdade, né? Porque a partir daí você procura se especializar, você procura entender o mercado, necessidade do cliente, você começa a entender de obra, de empreendimento, de retorno, de quais regiões podem proporcionar mais retorno ou não para o investidor, né? Então, eu diria que resiliência e persistência são as principais características que diferenciam um profissional no mercado imobiliário, de que vai determinar o resultado dele no mercado de longo e curto prazo, né? Porque eu tenho exemplos aqui dentro mesmo da empresa, pessoas que chegaram aqui cru, mas pessoas persistentes, pessoas que realmente se dedicam, né? Porque hoje o nosso mercado é assim, o profissional chega dentro da imobiliária e ele não tem, eu não exijo dele que ele esteja aqui às 8 horas e vá embora às 18. Não, eu não exijo que ele esteja aqui da segunda a sábado de manhã, de forma alguma. É ele que faz a trajetória dele, ele que escolhe o horário que ele quer trabalhar, né? E o resultado é ele que vai plantar, entendeu? Então, já tive exemplo de pessoas que chegaram poucos meses, sem carga nenhuma, sem experiência alguma, mas com força de vontade, sabe? E em poucos meses, assim, já geraram excelente resultado, né? Então, e eu já vi também pessoas que ficaram meses, 8, 10, um ano sem vender, né? Então, sinceramente, hoje, com o suporte que nós damos, com o quanto a gente investe em marketing, né? Investe
dentro da empresa, eu não vejo assim o porquê da pessoa levar um ano, às vezes, para vender um imóvel, sabe? Realmente existe alguma coisa errada nesse processo, né? Até essa questão, Felipe, tem várias coisas que eu já venho aprendendo, né? Essas lives para mim têm sido a cada live um aprendizado diferente, né? Então eu tenho tido o prazer de fazer essas lives e tal, porque realmente tem agregado muitas informações. Inclusive um insight que eu tirei de várias lives, eu consegui encontrar um padrão, talvez, na questão de ser bem sucedido, né? Então, eu conversei com algumas pessoas, com o Daniel Paixão, você conhece, o Lucas Emanuel, enfim, Juliano Gazola. E uma coisa que em quase todas as histórias andam junto, né, inclusive na sua história também, é o esforço, né, é o tempo de plantio, vamos falar assim. Né? Então, ninguém colheu antes de plantar, esse é um ponto, e o quanto plantou. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na história do Lucas Emanuel, personagens que é um personal também, um mercado extremamente saturado, né? Personal, educação física e tudo mais, e os personagens sendo vamos falar assim, algo muito difícil de ganhar dinheiro. Né? E o diferencial dele acorda mais cedo, trabalha mais e planta mais, né? Basicamente é isso, plantou mais, vai colher em relação àquilo que plantou, né? Então, isso é algo bem interessante e como você falou aí, se o corretor for um cara acelerado, vamos falar assim, de certa forma, né? Mas que se dedica no trabalho, né? Que planta, que corre atrás, mesmo você não exigindo dele uma frequência e tal, mas também não ser aquele cara desligado. Eu acho que isso se torna um diferencial, talvez, pelo que você falou, né? Exatamente, exatamente. Fê, outra coisa, né? A gente sempre está vendo o Felipe aí fazendo apresentações de imóveis, né, nas redes sociais aí, no Facebook e tudo mais. Inclusive é muito top ele assistir, sempre vendo casa nova e tudo mais. O quanto você considera a rede social hoje essencial para o seu nicho, para os seus negócios, né? Para o nicho de corretor de seguro? Né? E como que, vamos lá, se você considera ela essencial, ela te ajudou, como te ajudou, né? Então você consegue fazer um paralelo aí sobre as redes sociais? Bom, hoje a rede social, eu acho que ela se não o principal meio de venda que nós utilizamos, né? Ela é com certeza o principal meio de vendas. Por quê? Qual que é o diferencial das redes sociais? A gente consegue alcançar muito mais pessoas de uma forma mais efetiva do que o presencial, tá? A gente consegue alcançar esse cliente, eu consigo me tornar autoridade para ele em apenas 5 minutos. Por quê? Ele entra no meu Instagram, ele conhece a minha história, ele conhece o trabalho que eu desenvolvo, ele conhece os imóveis que nós temos, do que talvez eu chegasse para ele como um desconhecido e falasse 1 hora para ele de quem eu sou, do trabalho que eu faço. Né? Então eu entendo assim como um cartão de visitas, né? E aí você consegue acelerar o processo de vendas, talvez através das redes sociais. Por quê? Eu, por exemplo, quando apresento o imóvel, eu já falo, imóvel fica localizado em tal lugar, esse imóvel tem tal ambiente, tento mostrar o imóvel com o maior número de detalhes possíveis, para quê? Quando possivelmente esse cliente vai lá, ele vai com a intenção de compra dele lá em cima, né? Ele vai realmente para conhecer somente pessoal, ver os detalhes, né? Pessoalmente, ver os detalhes, mas as chances dele comprar aquele imóvel ou um imóvel semelhante àquele é muito maior, né? Ou até mesmo ele me conhecer e eu ir com ele fisicamente no imóvel, já me dá uma proximidade muito maior do que eu chegar lá pela primeira vez, talvez sem ele me conhecer, né? Digamos assim, do nada me ligou uma placa, alguma coisa, ele já sabe quem eu sou, já sabe que eu faço um trabalho. Então,
esse primeiro ponto, né? A geração de autoridade, ela é uma ferramenta muito poderosa para você ganhar esse cliente, tá? Segundo ponto, então, que eu falei, justamente o alcance. Eu consigo alcançar a cidade inteira através de uma campanha Facebook, Instagram. Imagina quantos panfletos, quantos dias talvez eu teria que fazer ou ficar no sinaleiro distribuindo para alcançar, por exemplo, 20, 30, 40, 50 mil pessoas. E talvez essas 40, 50 mil pessoas que eu levasse lá uma semana para alcançar, elas não seriam tão engajadas como o público que eu construo através do meu perfil. Porque hoje, quando a gente faz uma campanha, eu consigo direcionar este anúncio, este vídeo para um cliente específico, para um perfil de pessoa específica. É justamente o quê? Pessoas que buscam imóvel. Tá? Então, o meu anúncio vai aparecer somente para esta pessoa. Então, a probabilidade dela clicar e entrar em contato comigo, ou interagir, ou conhecer a minha empresa, é muito maior do que eu entregar um panfleto para um cara estressado no trânsito, que às vezes nem vai abrir ou ler este panfleto, né? Claro, Felipe, o pessoal deixou de ser interessante, o relacionamento pessoal, a visita pessoal, de forma alguma. O pessoal, ele é sim a maior e sempre será a maior ferramenta de vendas, né? Mas o online, as redes sociais, ela é um meio poderosíssimo, né? De acelerar as vendas. Que a pessoa já vem com um nível de consciência mais aguçado, né? Você já manda alguém na Exatamente. frente, é igual antigamente lá nos reinados, que um rei ia visitar outro, ele já mandava alguém na frente para levar um presente, alguma coisa, para a hora que chegar ser bem recebido. Eu já vou com um presente para ele, né? Ele conhecer a empresa, conhecer a nossa história, ver que a gente não vive somente de marketing, mas sim a gente entrega imóveis. Hoje mesmo postei lá, a gente entregou 2 imóveis, a gente vendeu um imóvel. Então, por isso que quando a gente faz uma venda, a gente tira uma foto do cliente aqui na imobiliária, assinando o contrato, para ver que a gente é real, o nosso processo ele é real, né? E é legal, aliás, engraçado não. É legal a pessoa entrar ali, ela acompanhar a trajetória do cliente que comprou, depois foi entregue o imóvel para aquela pessoa. Poxa, aconteceu o processo, agora a pessoa está entrando no imóvel, né? Está pegando as chaves, né? É a realização de um sonho, né? Na verdade. Exatamente, a concretização, né? Isso é muito interessante. E a gente mostrar que isso é possível, né? E às vezes a pessoa vê, olha, um amigo meu comprou, então quer dizer, eu posso comprar também, né? Vamos lá, para finalizar aí, o Ericles deixou uma pergunta lá no início da live, eu anotei aqui, né? E a pergunta do Ericles foi a seguinte: como que faz hoje o curso de corretor, né? Como que funciona para fazer? Onde que faz? E qual que é a facilidade de entrar no mercado, de entrar numa imobiliária ou algo assim? É um mercado fechado? É difícil de entrar ou não? Então vamos lá. Acredite se quiser, é muito fácil você entrar no mercado, digo, de você adquirir um curso, né? Hoje existem instituições que, inclusive, facilitam com o treinamento à distância, o curso à distância, né? Você vai fazer um curso chamado Técnico em Transações Imobiliárias, ou você pode optar em fazer gestão imobiliária, que é um curso superior de 2 anos. O técnico é um curso que você faz durante o período de 1 ano, você faz ele online. Mas a partir de 30 dias você já pode se tornar estagiário e começar a atuar no mercado, tá? Hoje aqui em Cascavel a gente tem algumas instituições, por exemplo, o IBREP, a gente tem a Democrata, inclusive eu tenho um parceiro que eu sempre indico, que é o Taylor, uma pessoa finíssima que pode atender os demais que tenham interesse em fazer o curso, né? O Taylor é a pessoa que é justamente o vendedor aqui em Cascavel, tá?
É um curso baratíssimo. Na minha época, cara, custava 1.600. Hoje você compra por 999, parcelado em 38 vezes no cartão. Mas, enfim, para você ver que realmente é um mercado muito fácil de você entrar. Voltando daí lá atrás da nossa conversa. Talvez o difícil é você se manter no mercado, né? Essa que é a questão. Mas, enfim, a partir do momento, Herbert, que você faz o curso, você, com 30 dias, então, você pode se tornar estagiário, e aí você vai procurar uma imobiliária para se tornar um estagiário. Há uma facilidade de se tornar um estagiário, com certeza, sempre as imobiliárias elas estão de portas abertas. Obviamente que uma experiência minha, que nas últimas 3 semanas por aí, eu tive 3 corretores tentando entrar aqui na empresa e eu não tenho mais espaço. Então, graças a Deus, a gente está num momento que a gente tem bastante gente tentando ingressar no mercado, mas hora ou outra a estrutura física ela já acaba não comportando mais o número de corretores, né? Mas aqui em Cascavel tem algumas imobiliárias novas, então acredito que se tem alguém assistindo a live e que tem interesse de se tornar corretor, com certeza não teria dificuldade de ingressar na área. Felipe, vamos lá. Deixa o endereço do escritório. Caso alguém aí que está na live ou que vai ouvir eventualmente o podcast, né, tem interesse no imóvel, procurar o Felipe no endereço, deixa o endereço aí. Com certeza, vai ser um prazer, né, receber qualquer um que esteja aqui para tomar um café com nós ou que esteja ouvindo o podcast. Nós temos escritório aqui na rua Cuiabá, 3543, uma quadra para baixo do Mufatão da Neve, então um lugar bem acessível, a gente tem estacionamento próprio se quiser. A gente está nas redes sociais como arroba, né, Ascensão Imóveis, não tem erro. O pessoal pode acompanhar o nosso trabalho por lá, enfim, diversas ofertas, imóveis. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, a gente sempre está aqui para auxiliar, né, fazer um bom investimento. Ou alguém que tenha talvez um imóvel para vender, a gente também pode auxiliar na venda. E endereço físico? Como que as pessoas te encontram aqui nas redes sociais? Se quiser deixar o contato aí, Instagram, Facebook. Isso, pelo o meu pessoal Felipe Arnone, ou então da Ascensão Imóveis, arroba Ascensão Imóveis, a gente vai estar lá. Instagram, Facebook, YouTube. Enfim, vamos lá, Felipe. Deixa uma mensagem aí para todo mundo que está ouvindo o podcast, ou se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, né? Falar assim, o Felipe vai mandar uma mensagem para o mundo inteiro hoje. Qual seria a mensagem, né? Para a gente finalizar. Então vamos aqui voltar a nossa mensagem para o nosso assunto dessa live, que no geral envolve vendas, né? Cara, vendas é um mundo fantástico, tá? Depende, os seus resultados, eles podem alcançar um volume muito grande, cara, que é aquela coisa, o que não passa pela sua mente, sabe, não passa pelo seu coração, as vendas elas podem resultar para você. É um mercado excelente, independente do nicho do mercado que você vai atuar, depende muito da sua pessoa. Isso que é o interessante das vendas. Por quê? Não depende, às vezes, das condições físicas e nem mesmo do financeiro. Por quê? Você sabe, né, Herbert, você acompanhou minha história, acompanhou a minha condição financeira de quando eu comecei no mercado. E veja bem, eu falo com muitas pessoas. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tinha 19 anos, né? Eu estava saindo da DIS e tal, eu tinha 18 para 19 anos. Eu era um moleque, essa é a verdade. Eu sou hoje um moleque, mas naquela época eu era piá. E a maior dificuldade que eu encontrava na época era justamente dentro de mim. Por quê? Eu não tinha confiança na minha pessoa, Herbert. Então eu chegava para o atendimento e eu imaginava assim, o que as pessoas vão pensar de mim
um menino de 19 anos tentando vender um imóvel de R$ 500 mil. Então, às vezes, eu limitava a minha capacidade de gerar uma venda, de gerar um bom atendimento. Mas, graças a Deus, como eu já tinha uma certa experiência em vendas, eu nunca deixei isso me abalar. Eu tinha medo, mas não deixava isso me abalar. E com o tempo que fui alcançando resultado, fui gerando vendas, imóveis cada vez mais de valor maior, eu fui criando confiança, confiança na minha pessoa. Às vezes, se eu não tinha uma informação, eu procurava essa informação para o cliente, né? Então, o que que acontece? Não é aquela coisa, não sei, vou falar o que eu não sei, ou vou inventar alguma coisa, de forma alguma, sabe? Quando eu não conseguia entregar a informação para o cliente, eu ia atrás, eu procurava. Então, sempre fui esforçado nesse sentido. E no final de uma venda, de uma negociação, eu ouvia muitos clientes me parabenizar por isso. Então, se tem uma mensagem que eu quero dizer, é assim: não se limite às suas condições físicas, às condições do seu entorno. Tenha sempre em mente os grandes objetivos e procure alcançar. Tenha confiança em você, na sua capacidade como pessoa, confiança no que você pode gerar de resultado para o seu cliente, que com certeza resultados eles vão surgir, né? E aquilo que a gente falou aqui ficou muito claro na live, construir. Não pense que você vai ter resultado no curto prazo, né? Falando de vendas, falando como um todo na nossa vida, nada se constrói do dia para a noite, né? Tudo é com muito esforço, muita dedicação, não deixar as dificuldades, né, nos abalar, porque assim, todos os nichos têm dificuldades, e quando surgir essas dificuldades, você tem que ter muito empenho em querer resolver, não tapar o buraco com a peneira, né? Eu sempre falei isso para os meus clientes, eu sempre tive isso em mente, Herbert, que eu não estou construindo uma empresa para ganhar dinheiro 1 ano, 2 e depois fechar, se não deu, beleza. Não, a gente está no mercado para ficar muito tempo, para ter nome, né? Para que amanhã, daqui 10 anos, alguém me encontre na rua e falar: nossa, Felipe, parabéns, obrigado pela transação imobiliária que a gente fez 10 anos atrás. E eu já estou vendo o resultado disso. Eu tenho clientes que eu vendi imóvel há 2, 3, 5 anos atrás que me indicam até hoje, né? Então, eu estou de cabeça em pé, sabe? Porque se eu fosse talvez um mau profissional ou tivesse agido com malícia em alguma negociação, com certeza eu não tinha indicação, né? Então, e eu vejo vocês, né? Bom, falar por Dias Bike, não é à toa que tem tantas no Paraná que estão aonde estão, né? Pode ter certeza que o que vocês fazem hoje, o que vocês constroem hoje é pensando daqui 5, 10 anos, né? Então, quem empreende hoje, pensando no futuro, em construir algo e fazer algo de qualidade, pode ter certeza que vai ter muito sucesso. Fê, é isso aí, quero te agradecer. Te considero muito como um irmão, né? Agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui e exposto essa história incrível aí. Deus te abençoe e que essa jornada seja apenas o início, né? Seja apenas a ponta do iceberg. Eu acredito muito nisso, que Deus tem muito a te abençoar ainda. Então, quero agradecer a presença aqui, né? E semana que vem, segunda-feira, a gente tem mais live por aqui com o Edinho Milanese. Então, já deixo aqui os convites para todo mundo que está na live. Segunda-feira, semana que vem, Edinho Milanese aqui no HFcast. E essa live que você assistiu, talvez você pegou pela metade, assistiu um pedaço dela, a partir de quarta-feira, às 6 da manhã, já vai estar disponível, tanto no YouTube, lá no canal do Herbert Fenelon, e também lá no Spotify, nas principais plataformas de áudio, né? Como um podcast. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, ao Felipe,
Mais alguma coisa, Felipe? Algo a acrescentar? Só agradecer e uma boa noite para todos que nos acompanharam aqui, né? Tem aqueles âncoras que estão aqui conosco desde o início. Só agradecer. E já deixa aqui o convite no final da live, ó, pro doutor Douglas Medina, já para a gente marcar a live dele, e da doutora Bianca, que se formou agora no domingo, que é a irmã do Felipe. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pelo carinho, por acompanharem a gente aqui, e até segunda-feira que vem. Felipe, Deus te abençoe. Até em breve. Amém.